dia, rezamos pela saúde de Robson Santos Moraes, Doris Maria Batista, pela passagem de 30 dias de Joaquim Lima dos Santos Júnior. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Hoje, a igreja de Caetité está em festa, por um de seus padres ter sido nomeado bispo auxiliar de São Salvador, o Monsenhor Gilvan Rodrigues. Que Deus abençoe em seu novo ministério. Mês de junho, a nossa diocese celebra o mês do dízimo. E o Nordeste, e o Regional Nordeste de Bahia, Sergipe. Nos reunimos com os discípulos para celebrarmos a Eucaristia neste 14º domingo do tempo comum. Nesta liturgia, daremos a bondade do Senhor, que envia os 72 discípulos para a missão de anunciar o reino de Deus. Anúncio esse que chegou até nós. Celebrando o mês de animação e conscientização missionária sobre o dízimo, na perspectiva de sua dimensão missionária. Como dizimistas, devemos reconhecer que favorecemos com a nossa contribuição e evangelização, ao mesmo tempo em que somos também enviados para propagarmos a paz. Com alegria de missionários, cantemos para iniciar esta celebração. Eu vou te proclamar, cantando tua paz em tua casa entrar. É prazer, Senhor, nos encontrar. Nossos olhos chorando, caminhamos na alegria. Tua lei recordamos, meditando a noite e dia. É prazer, Senhor, eu não te proclamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Que alegria, nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E iniciando o mês de julho, aqui no Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, vamos todo mês celebrar o dízimo, né? Essa dimensão importante da nossa fé. Vamos acolher, né, o estandarte do dízimo, juntamente com o tema de hoje, vamos refletir todos os significados profundos do que é o dízimo. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos amou no nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos amou no nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos amou no nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos amou no nosso amor. Vamos partilhar o que Deus nos amou no nosso amor. Meus irmãos e irmãs, de coração contrito, reconheçamos os nossos pecados, as nossas fragilidades, humildemente cantando o ato penitencial.
Senhor, que vieste me salvar os corações arrependidos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra sobre os seus. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
oração eucarística, rezemos por todos os nossos dizimistas, a vocês que colaboram generosamente com o dízimo de nossa paróquia. Rezemos pela pastoral do dízimo da nossa paróquia, que está se estruturando e aí começa o seu trabalho missionário. Rezemos, enfim, pelo descanso eterno do nosso irmão Joaquim, que há 30 dias partiu para a casa do Pai. Rezemos pelos familiares, para que encontrem conforto na misericórdia do Senhor. Rezemos, enfim, pelas intenções particulares que brotam no coração, e ação de graças ao mesmo tempo, pedindo um bom êxito do ministério episcopal que o nosso irmão Monsenhor Gilvan irá realizar como bispo auxiliar. Uma graça e ao mesmo tempo um desafio, porque Deus escolhe, Ele escolhe para a missão. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na experiência de atendermos ao chamado de Cristo, a palavra de Deus habita em nosso coração e se multiplica em obras de evangelização e missão. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úmeres de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrentes transbordantes. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glori somente da cruz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vossa sua palavra. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo,
Não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos cantar assim. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar no mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Amados irmãos e amadas irmãs, nós celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum, depois de tantas solenidades, após a Páscoa. Eu tenho a graça, acho que é a primeira vez como pároco que eu celebro aqui na Matriz, o tempo comum na vida da igreja, E esse tempo tão fundamental, todos os outros tempos, mas é um tempo maior, porque nos ajuda na pedagogia de Jesus, no dia a dia do Mestre, a aprendermos com Ele. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, o que a liturgia de hoje vem trazer, os seus ensinamentos, que nos orienta para o caminho da santidade, como nós, como cristãos, devemos ser no mundo. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, na verdade, o trito Isaías significa que não foi escrito pelo profeta, embora atribuído a ele, provavelmente os seus discípulos, porque Isaías viveu no período do exílio da Babilônia. E essa leitura, bem possivelmente, já se terminou o exílio. O povo, os repatriados, então, já tem condições de voltar para a sua terra, construir, então, o segundo templo de Jerusalém. Porém, é um tempo de muita incerteza. Aquele povo ainda está passando por crises, sem muita referência política, sem referência economicamente. O povo está passando por necessidade, porque nós sabemos que uma guerra, uma opressão, um povo traz muitas misérias. O mundo, nosso mundo hoje, está sofrendo muito. Nos impressa, meus irmãos, a ter uma terceira guerra mundial, porque esses países que estão aí se degradando, e isso traz problemas econômicos muito grandes. Se hoje encontramos muitas coisas, assim, a carestia se dá quando se há países em conflitos. Então, a guerra só traz destruição, não somente naqueles que estão lá no fronte da batalha, mas os outros, o mundo inteiro sofre com a guerra. Então, aquele povo vivia essa falta de esperança, o sofrimento, a ilusão, a incerteza, que colocava em xeque até a fé. Mas aí o profeta então dá uma palavra de conforto. Olha, assim como a mãe que cuida do filho, que traz um aconchego, quando o filho chora com fome, quando o filho chora com dor, a mãe pega a criança, acolhe nos seus braços, no seu colo, a criança se alegra, a criança se enche então de felicidade, de apoio, e até o choro da criança cessa. Mesmo assim é Deus que cuidará de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das incertezas da vida que nós muitas vezes passamos, diante das dificuldades, do sofrimento, dos momentos difíceis que nós passamos na nossa caminhada cristã, tenhamos sempre essa certeza que Deus cuida de nós. Deus nos coloca no seu colo, Deus nos dá o seu aconchego, Deus nos dá força, acalenta cada um de nós, acalenta o nosso sofrimento, nos acalma diante das dores, diante de tantos sofrimentos e desafios que nós passamos. Dizia o cardeal, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim, que nós todos estamos nas palmas das mãos de Deus.
nós estamos cuidados, zelados, afagados por Deus diante de todas as nossas dificuldades. A segunda leitura de hoje, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo traz algo fundamental da nossa fé cristã. Toda a nossa vida, ela passa pela cruz. Não há vivência cristã sem a cruz. Se nós queremos santificar a nossa vida, devemos carregar a nossa cruz. Muitos de nós queremos ser cristãos sem cruz. Infelizmente, há uma ideologia por aí pregando o Evangelho sem cruz, pregando só Jesus da glória, oh glória, oh glória, e esquece do sofrimento, esquece da cruz. Venha na minha igreja, você vai acabar todo o sofrimento, só vai ser vitória. Sim, meus irmãos, Deus nos dá a vitória, a graça, mas com a cruz. Então, nós cristãos estamos esquecendo da dimensão da cruz, esquecendo que o Senhor que dá a vitória passou pelo sofrimento. E a cruz, meus irmãos e irmãs, não deve ser um momento, não deve ser algo de derrota na nossa vida. Ela deve ser o caminho da salvação. Ela deve ser a graça da salvação. Diz então a história que todos estavam carregando a cruz, né? Aí tinha uma pessoa que a cruz dela estava muito pesada. Estava pesada, não estava aguentando. Aí ela cortou a parte da cruz, né, do pé, para que a cruz ficasse leve. Quando chegou na ponte, tinha quebrado, né, a ponte, tinha um rio, aí tinha um precipício embaixo. Aí o pessoal colocou a sua cruz, passou por cima dela, né, e aí a cruz serviu como se fosse de ponte. Só que essa pessoa, o coitado, né, como ela tinha cortado a ponta, não deu para passar. Né? Não deu para passar. Então, quando a gente quer antecipar na frente de Deus, meu irmão, a gente quebra a cara. Quando Jesus falou que ia passar pela cruz, Pedro, Deus te livras. Que Deus falou, passa de mim, Satanás, atrás de mim. Ou seja, quando nós queremos colocar os nossos planos na frente do projeto do Senhor, a gente só dá como ditado popular, o povo, né, nosso povo, vamos dar com os burros na água. Nós nunca devemos, meus irmãos e irmãs, querer ultrapassar o Senhor. A nossa cruz é a nossa salvação, é o nosso caminho de salvação. Devemos olhar a cruz que cada um de nós carregamos, todos nós cristãos carregamos, as dificuldades, os desafios da nossa vida, e ver como um caminho de santidade. Talvez com aquela cruz é aquilo que vai nos santificar, é o caminho da salvação. E o Evangelho de hoje, que vem nos mostrar o envio dos missionários. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de chamar aqui a atenção em alguns pontos do Evangelho de hoje. Jesus envia 72 discípulos. Na perspectiva bíblica, ele envia todo Israel para a missão. Esses 72 é cada um de nós como cristãos batizados. Nós, pelo batismo, somos enviados à missão. Somos chamados a levar a paz. Somos chamados a levar o reino de Deus. Nos trabalhos pastorais que nós realizamos na vida da igreja, na nossa família, na política, nas outras repartições públicas. Onde nós estivermos, devemos ser sinal da alegria e da boa nova do reino de Deus. Nós, meus irmãos e irmãs, não recebemos um batismo para ficarmos acomodados e preguiçosos. Nós recebemos um batismo para trabalhar na vinha do Senhor. Às vezes a gente escuta muitos cristãos dizendo: eu faço trabalho voluntário para a igreja. Um trabalho voluntário na igreja não deveria falar trabalho voluntário, é obrigação nossa, é dever nós cristãos trabalharmos pelo reino, não é voluntarianismo, não, é dever, é responsabilidade. Deus dá tantas coisas maravilhosas para a nossa vida, nos dá saúde,
nos dá condições de trabalho, aí a gente fica caçando um monte de desculpa para não servir a igreja, para não servir o Evangelho. Cristão que é cristão tem uma missão na igreja. Cristão que é cristão que foge da missão está fugindo do compromisso do batismo, está fugindo do compromisso com o Evangelho. Nós temos uma missão, nós temos um dever de colocarmos os nossos dons que Deus nos deu para trabalhar na messe do Senhor. Não só na dimensão da vida da comunidade, mas também, como eu já disse, em outro lugar, onde nós estivermos, devemos evangelizar. A evangelização não é só aqui, é na nossa casa. E às vezes o maior desafio de evangelizar é a nossa família. É lá que acredito que é o grande desafio. Meus irmãos e minhas irmãs, outro ponto que me chama a atenção no Evangelho é que os discípulos chegaram falando as maravilhas da missão, né? Oh Senhor, que maravilha, muitas pessoas se converteram, nós conseguimos expulsar os demônios. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante no final do Evangelho, que eu acho que a gente deve levar isso no nosso coração. Veja então, vocês estão felizes pelas maravilhas que vocês fizeram. Eu lembro que quando a gente fazia missão, na época do seminarista, né? Oh, que maravilha, visitei tantas casas, vai para as partilhas, né? Olha, teve uma família que chorou, que maravilha. São essas alegrias. Mas Jesus falou o seguinte: olha, isso é importante, mas vocês têm que levar em consideração. É importante que os vossos nomes estão inscritos no céu, no livro da vida. Então, meus irmãos e irmãs, a nossa é a alegria nossa, nós nos colocarmos à disposição, evangelizar, ver os sinais do reino acontecer, é satisfação para nós, mas a maior satisfação é o céu, porque ninguém aqui vai ficar para semente. Nós estamos peregrinando e a nossa vocação é o céu, a nossa vocação é a santidade. O que nós devemos buscar é a santidade. Tudo que nós fazemos neste mundo deve nos ajudar na santidade. Se não nos ajudar na santidade, meu irmão e minha irmã, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos fazendo tudo errado. Então a maior e a felicidade plena de cada um de nós cristãos não é este mundo, é a vida eterna. Tudo que nós fazemos é em consequência do caminho da vida eterna, da santidade que nós estamos buscando. E hoje, no primeiro domingo, nós somos chamados a falar sobre a dimensão, né, do anúncio do dízimo, né, do anúncio sobre a dimensão, então, do dízimo com expressão missionária. Meus irmãos e minhas irmãs, como anda a nossa consciência de dizimista? Eu tenho todos os meses contribuído com o meu dízimo? Eu tenho negligenciado com o meu dízimo? Eu tenho, nem tanto faz, eu quero ser dizimista. Olha que eu vou dizer uma coisa muito importante. O dízimo é compromisso cristão e ajuda na dimensão missionária. Se não houvesse dízimo, o padre não estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus, alimentando a vida e a fé de vocês. Se não houvesse dízimo, ficaria muito difícil a nossa vida missionária de sairmos. Por quê? Porque o dízimo é justamente essa generosidade que brota da minha vida, do meu coração, que eu colaboro e serve de sustento na vida da missão. Às vezes nós pedimos muito, mas às vezes a gente colabora pouco. Às vezes a gente pede muitos missionários, pedimos padres nas paróquias, mas às vezes a gente não colabora bem com o nosso dízimo para favorecer melhor, para que a paróquia tenha condições de manter um padre, de manter um missionário. Então nós devemos, meus irmãos, compreender isso. O dízimo é consciência, não é simplesmente um ato de eu pagar ali, mas é um ato da minha consciência, porque todos nós somos beneficiados com o dízimo. A igreja é beneficiada com o dízimo, a nossa fé é beneficiada. Por que nós estamos hoje reunidos, a Assembleia lotada de fiéis, alimentando?
se fortalecendo justamente por conta, né, dessa dimensão do dízimo. Por que a gente tem um ventilador? Porque não ficar calor. O dinheiro foi comprado com qual dinheiro? Do dízimo. Por que tem um som que a gente escuta? Né? Por quê? Porque o dízimo comprou, porque senão não tinha como. Então vamos tomando consciência. Quanto mais a paróquia tem dizimistas conscientes, mais essa paróquia vai se enriquecendo dos dons e da graça de Deus. Então tomemos consciência que a vida missionária, ela também é dizimista. E assim possamos cada vez mais nos comprometer a colaborarmos com amor, com generosidade, com o nosso Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em silêncio, ele tem a palavra para a gente ouvir. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de encontrar os vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. caríssimos irmãos e irmãs, elevemos ao Deus da vida os nossos pedidos, as nossas súplicas. Passamos as nossas bênçãos. A cada prece, a Assembleia irá responder. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja, para que permaneça fiel e comprometida com o anúncio do Evangelho, sendo propagadora da paz, rezemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo clero, para que seja fortalecido na vocação e promova a evangelização, rezemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos dizimistas, para que a experiência de contribuir os faça sempre lembrar de que são parte essencial para a evangelização, rezemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os que ainda não são dizimistas, para que sejam alcançados pelo exemplo dos dizimistas e pela ação evangelizadora da Igreja e se tornem também dizimistas missionários, rezemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os que se sentem abandonados, para que através da nossa experiência de contribuir e de ir em missão, possamos dar-lhes a certeza de que somos famílias, rezemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pai de infinita bondade, acolhei os pedidos e súplicas que brotam no coração de cada um dos que apresentaram aqui, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aquele que conhece e caminha com a comunidade compreende que a sua participação é individual. Participação esta que, além do dízimo, se dá também através do nosso gesto de ofertar, para fazer os cantemos.
os dons que trazemos no vinho e no pão. Quem come, quem planta, quem faz e quem canta é tudo oração. Bem fez esta mesa, Deus quer com certeza a todos saciar. Ninguém vai dar vida sem pão, sem comida, tentando me chamar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Fazei, Senhor, que esse sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação darmos graças e cantarmos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade, pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunisse em uma só igreja, de todos os povos, línguas e nações. Por ela, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais de congregar na unidade todo o gênero humano. Manifestando a aliança do vosso amor, a igreja irradia sem cessar a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por isso, unidos a todos os anjos dos céus, nós nos celebramos na terra, cantando com a igreja inteira a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho, presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho,
e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Renovai, ó Pai, com a luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Caetité, a nossa Diocese Senhora Santana. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José Roberto e toda a ordem episcopal, assim neste mundo dilacerado por discórdias, o vosso povo brilhe como sinal profético de unidade e concórdia. Confirmai na unidade a vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, de modo especial, em mesmo descanso eterno, Joaquim Lima, dos Santos Júnior, e de todos os que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa paz, e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Concedei também a nós, no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, Santo Antônio e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Seus discípulos Cristo enviou pra dar notícia
enviai, Senhor, muitos operários para a nossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Conservai, na perseverança, Vossos sacerdotes, religiosos e leigos, Senhor, para expandir vosso reino, para expandir vosso reino. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer então a oração dizimista, né? Essa oração do panfleto, nós devemos fazer o mês todo. Vamos juntos. Senhor, faz de mim um dizimista consciente e feliz. Que meu dízimo seja agradecimento. Seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. Seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. O que tem de bom de ti recebi. O que tem de bom de ti recebi. Vida, Vida, fé, saúde, amor, família. bens. Ajuda-me a contribuir Ajuda-me a contribuir com justiça e fidelidade. com justiça e fidelidade. Tira o egoísmo do meu coração. Tira o egoísmo do meu coração. Eu te ame cada vez mais. Que eu te ame cada vez mais. Eu ame e ajude cada vez mais aos irmãos. Que ame e ajude cada vez mais aos irmãos. Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, minha família, minha minha comunidade. e minha comunidade. Amém. Amém. Minuto do dízimo. O meu dízimo me permite anunciar. Na liturgia dessa celebração, vimos que os discípulos são enviados ao mundo para continuar a obra libertadora que Jesus começou e para propor a boa nova do reino aos homens de toda a terra. Uma exceção, devem fazê-lo com urgência, com simplicidade e com amor. Essa é uma motivação de ser dizimista. Contribuir com a missão evangelizadora da Igreja graças à fidelidade de cada dizimista, não somente na comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, mas muito além dos lugares onde os nossos pés não conseguem pisar. O nosso dízimo alcança vidas, alcança corações, alcança almas. Um dos exemplos é o projeto Comunhão e Partilha da Igreja do Brasil, ao qual o dízimo de nossa paróquia, através da nossa e de outras dioceses, favorece a formação de seminaristas de regiões com maior escassez econômica. Graças ao nosso dízimo, garantimos o futuro da missão da Igreja
através daqueles que se preparam para o sacerdócio. É Jesus que continua enviando os seus discípulos. Por isso, não pagamos, e sim contribuímos com o nosso dízimo para que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. A você, dizimista, Deus continue conduzindo este caminho de fidelidade. E você, que não é, ou há muito tempo não contribui, não tenha medo, mas acredite, dízimo é a certeza de que a esperança não decepciona. Seja dizimista e procure aqui com a gente a carteirinha, tá? Para fazer com o pastoral do dízimo. Avisos. Boa noite a todos. Ele falou do dízimo e eu vou falar das missões. No mês de maio, a equipe de organização das missões teve uma reunião junto ao padre Bruno, e a gente decidiu na conversa para fazer a missão no dia 20, está aproximando agora 20 de julho. E nesse momento eu estou aqui para implorar a cada um de vocês, que tem muitas pessoas que já fizeram a missão, eu sei disso, mas não importa quem não fizeram, puderam também acompanhar esse. Eu quero saber, quem estiver disponível a fazer esse dia de missão, no dia 20 agora, de mês de julho, então é só entregar os nomes para mim ou para a Salma e a gente conduzir para a comunidade. Nós temos a comunidade Limeira e Veredinha, que está carente de missões, certo? Então eu imploro, peço a vocês, seja missionário. A leitura de hoje do Evangelho nos convidou para isso, né? O Padre fez uma reflexão em cima disso. Todos nós que fomos batizados temos uma missão, né? E essa missão é para a santidade. Nós vimos no final do Evangelho o que Jesus disse para aqueles discípulos que estavam muito animados porque o pessoal obedeceram, mas é importante, é o nome da gente que está escrito no céu. Certo, gente? Então, a partir de hoje, se vocês quiserem ser missionário, aqueles que já foram e quiserem continuar, é só me falar, me dar o nome para a gente, a Salma, para a gente organizar. Também vai ter, não sei se o padre Bruno vai poder fazer essa reunião. Nós temos no dia 20, tem uma sexta-feira, dia 18, eu não sei se está para a gente reunir, pelo menos os coordenadores, para organizar e pegar o material para o trabalho da missão, certo? Então, aguardo cada um de vocês que decidir mandar o nome para ele. Agora, tem muita gente que preocupa com o transporte. Olha, gente, para 10 ou 12 pessoas, o meu transporte dá. Não é confortável, mas a gente faz, não é tão longe, né? Coloca aquele carro 5, 6 pessoas embaixo do carro, e acaba assim que a gente põe não é a abóbora não, a gente eu carreguei certo, mas isso é a abóbora, isso não. Se fosse a abóbora era pior, né? Então não é a abóbora, certo? É desconfortável, eu sei que é desconfortável, não é uma viagem muito boa, mas é para um dia só. É um pedacinho da cruz que vocês estão carregando na vida cristã. Certo, gente? Aguardo o nome de cada missionário. Quem nunca foi, faça a sua experiência. É muito importante fazer essa experiência. Tenho certeza que o que ir vai voltar muito animado, igual os discípulos de Jesus. Obrigado. Essa semana foi uma semana abençoada, o padre passou lá no retiro, né? Rezando, e nós tivemos várias graças alcançadas, né? A graça da oração e depois a nomeação, né, do Monsenhor Gilvan, bispo, então auxiliar de Salvador. Monsenhor Gilvan
já esteve por aqui, já ajudou aqui, né? Na paróquia de Caraíbas, e ele falou que vai fazer ele prometeu, né? Fazer uma visita aqui a Caraíbas e celebrar aqui conosco. Eu tenho um carinho muito grande porque o reitor, né, o formador, e é um amigo assim, muito especial. A diocese completamos 113 anos, o ano que vem, e dá para a igreja, na sua simplicidade, 3 homens, né, para o episcopado. Primeiro foi Dom Homero, depois Dom Armando e agora Monsenhor Giovanni, né? Então isso aqui ia demorar agora uns anos a mais para sair um outro, então para servir a igreja. E depois o bispo teve a reunião, né, com todo o clero, reunião séria de transferência, mas fique tranquilo, o padre não vai ser transferido. O padre Bruno só vai ser transferido se ele quiser ser transferido. Bom, mas se vocês quiserem que eu seja transferido, é só vocês falarem, aí eu falo com isso que eu quero, né? Se vocês não quiserem, eu não falo nada com isso que eu quero ser transferido. Sou pároco, né? Aí depende de mim, né? Não depende. É bom ser pároco por isso. Mas se vocês quiserem que eu saia, né? Aí a gente pede para sair. Pronto. Então, gente, depois a Romaria da Terra e das Águas, uma experiência muito bonita, uma Romaria que une fé e vida, né? Celebração e tudo, mas também um aspecto da luta, né? Em favor dos desfavorecidos. Fiquei lá no final de semana em Bom Jesus da Lapa, saí bem de madrugada. A primeira vez, 5h30, celebrei a Aracatu 4 horas e aí eu encerro, né, praticamente o dia todo hoje dentro do carro, né? E domingo que vem, por conta de umas questões, eu vou ter que celebrar um batizado, né? Esse batizado era para ter sido de manhã, mas domingo que vem vai ter um curso de catequese, vai ser à tarde, e consegui um padre para celebrar domingo. A missa domingo é 7 horas da noite, às 19 horas. Então domingo a missa às 19 horas, às 7 horas da noite, terá um padre surpresa, né? Um padre surpresa aqui que vai celebrar para você. Não vou falar o nome não. Vai ser um padre surpresa, né? Que vai celebrar, porque aí eu venho, também vou dar uma ajuda em Caraíbas, em Aracatu, porque o padre Daniel está viajando e lá eu vou celebrar um batizado lá no Papatinho. O padre vai estar, então vocês vão estar bem assistindo. E assim, né? A gente vai se revezando. Graças a Deus, no mês de julho, nós não teremos outro horário de missa fora das 19 horas. A não ser se acontecer um imprevisto, né? Imprevisto na vida da gente, né? Mas esse mês de julho vai ser tranquilo. Esse mês de julho foi lá, cá, mesmo, cancelou. Mas esse mês de julho as missas vão ser garantidas no domingo às 19 horas, né? Então, meus sentimentos, mais uma vez, né? A dona Helena, né, pelo esse técnico aqui, que Deus possa fortalecer a senhora, né, com muita força, né, os familiares, estamos em oração, estamos unidos a vocês. Muito bem, então vamos ficar de pé para a bênção final, lembrando a nossa consciência dos dizimistas, né? Para dar a bênção final, para vocês mais uma vez conhecerem aqueles que fazem parte da pastoral do dízimo, que nós estamos, né, que já deu envio, né? Venham aqui à frente, aí a gente dá a bênção final a todos aqui. Quando eles vêm aqui, vamos cantar. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que temos dado no nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá no nosso amor. Então são esses irmãos, né, que fazem parte, né, da pastoral do dízimo. Tem pessoas aqui da sede, da comunidade de Santo Antônio, da Rainha da Paz, da Nossa Senhora Aparecida. Que bênção, né? E esse povo vai estar junto para então se colaborar. Pode virar para cá e a gente vai dar a bênção aqui. O Senhor esteja convosco.
desça sobre todos vós a bênção do Deus rico e amor e bondade, sobre esses que estão na pastoral do dízimo, a força para evangelizar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe.